todas e a todos, sejam bem-vindos ao nosso portal de educação ambiental. Chegamos à nossa última aula sobre prevenção e combate a incêndios florestais e eu queria agradecer a cada um de vocês pela participação, pelo interesse e pela dedicação em aprender mais sobre essa forma de cuidar do nosso meio ambiente. É muito gratificante para nós ter você acompanhando esse curso desde o começo e que esperamos que tenha sido bastante gratificante para você também. Hoje, na nossa última aula, nós vamos abordar a fiscalização ambiental. A fiscalização relacionada aos incêndios florestais. E para abordar esse assunto, obviamente trouxemos aqui o representante da Polícia Militar Ambiental, que vai fazer conosco aqui esse apanhado sobre essa perspectiva do incêndio florestal. Por favor, Tenente Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou o Tenente Daniel Pires, da Polícia Militar Ambiental. É uma satisfação muito grande estar presente nesse curso. Nos honra muito a participação, o espaço para podermos apresentar nosso trabalho, apresentar os desafios que tem relacionado a esse tema tão importante, que é a prevenção e o combate aos incêndios florestais. Muito obrigado, Cauê. Muito bem. Nós vamos começar relembrando aqui as fases da Operação São Paulo Sem Fogo, mas para retomar como esse é um processo que a todo momento do ano merece atenção. E iremos falar um pouquinho sobre as formas que a fiscalização pode atuar. A fiscalização, ela é primordialmente exercida pela Polícia Militar Ambiental, por nós, da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental, mas ela também deve ser exercida pelo município. A fiscalização é um passo muito importante para a implementação das políticas públicas, né? Ela vem aí da lógica do comando e controle, e ela é fundamental para que as pessoas entendam e pratiquem a proteção ao meio ambiente. Vamos colocar aqui na tela as fases da operação, né? Então, a gente trabalha aí com as fases verde, amarela, vermelha e depois a verde novamente. Essas fases, elas delimitam aí para a gente os momentos que o poder público está atuando em relação aos incêndios florestais. E a fiscalização ocorre em todas as etapas. Ela não é só no momento do enfrentamento ou no momento que acontece o fogo. Ela vem antes, ela vem desde a fase de planejamento, fundamentalmente na fase amarela e também na fase vermelha, que é onde ocorrem a maior parte dos acidentes aí, dos desastres ambientais relacionados com os incêndios florestais. Então, a gente precisa ter sempre em mente a prevenção, o monitoramento, o controle e o combate. Essas são as perspectivas da Operação São Paulo Sem Fogo. Em relação à legislação, é muito importante a gente retomar o rigor que vem sido dado às prevenções, às medidas preventivas aos incêndios florestais, né? Então, a gente já teve essa aula, mas acho importante retomar, porque a gente vai falar de fiscalização e também porque nós temos uma novidade. A novidade é a publicação da resolução do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, número 3, que foi publicada agora em agosto. Mas retomando, a gente sabe que foi implementada uma nova tipificação infracional no decreto de infrações ambientais, decreto federal, que prevê aí a tipificação de deixar de implementar medidas preventivas. A nossa resolução também já trouxe isso, resolução número 5 da CNIL já trouxe essa novidade, e a gente deve publicar nos próximos meses uma resolução específica de quais são essas medidas preventivas. Até lá, o que está valendo é
essa resolução da COMIF, o COMIF 3, que ela traz algumas medidas que é importante que a gente mencione, porque ainda que sejam medidas previstas pelo órgão federal, elas estão valendo, estão vigentes e também serviram de base para a elaboração da nossa norma. Então, elas vão trazer muitas coincidências. Então, vale a pena você ficar atento. Então, a gente vê que no artigo 2, ela fala que os imóveis rurais devem observar os seguintes aspectos para prevenir os incêndios florestais. Então, a proibição do uso do fogo, que não é novidade, a gente não pode usar o fogo sem a devida autorização do órgão ambiental competente, que no caso aqui do Estado de São Paulo é a CETESB. A gente deve também, nas propriedades rurais, ter uma comunicação dinâmica na sua região, né? Então, os seus vizinhos, eles devem ter um sistema de comunicação para que possam um apoiar o outro, um que possa alertar o outro caso seja identificado um foco de incêndio. As equipes, ou vocês mesmos, proprietários rurais, devem sempre estar treinados, prontos para fazer um enfrentamento, ou pelo menos para chamar ajuda no momento necessário. Os aceros, eles devem estar confeccionados e mantidos em boas condições. Você precisa ter na sua propriedade equipamentos adequados para enfrentamento, né? Então, esses equipamentos, eles vão variar de acordo com a sua estrutura, mas você precisa estar pronto para isso. Você deve fazer uso de ferramentas de monitoramento. Então, existem várias plataformas. A gente tem uma aula específica sobre isso com os colegas da Defesa Civil. Se você está com dúvida, volta lá, assiste de novo. Mecanismos de vigilância também. É diferente de monitoramento. A vigilância é em campo, em loco. Ela é presencial, né? Ela pode ser presencial, ela pode ser por câmeras. Então, é um sistema de ronda, é um sistema de câmera. É para detecção no exato momento do fogo. Veículos apropriados para enfrentar incêndios florestais. Muitas vezes, os veículos que são utilizados em outras situações não conseguem adentrar um aceiro, adentrar num carreador. Então, os veículos da propriedade têm que ser próprios para o enfrentamento do combate do incêndio florestal. Você tem que estar com os seus planos prontos, né? O plano de manejo integrado do fogo, o plano de prevenção e combate a incêndios florestais, o PPCIF. Você tem que fazer um trabalho de sensibilização da comunidade local, que é para justamente não fazer o uso do fogo, né? Esse é o mais importante. A prestação do apoio, então, se você tem uma ocorrência grave na sua região, é previsto essa medida de cooperação, né? Você entrar também para fazer um apoio. A manutenção do maquinário, esse é um ponto que a gente entende que é crucial. Muitas vezes, o incêndio, a ignição, ele acontece por conta de um maquinário que foi ali negligenciado, né? Então, a manutenção dele não está em dia, e aí, na operação, ele vai gerar uma fagulha, ou então ele quebra e ele vai ser reparado em campo, em loco, o que é um perigo grande. Às vezes a pessoa vai lá com um maçarico, com algum instrumento que vai gerar fagulha, e é um perigo muito grande. Na sua região, você precisa ter um mapeamento das áreas de principais riscos, por onde entra o fogo, uma área de difícil acesso, precisa entender quais são as rotas de fuga. Então, esse mapeamento ele precisa ser realizado. Possivelmente, se você tiver condições, ter contrato para apoio de combate aéreo, né, de aeronaves especializadas aí para o combate às chamas, né? E tem à disposição da propriedade reservatórios de água para que sejam utilizados nas ocorrências.
queria pedir para o nosso colega, o Tenente Daniel, comentar um pouquinho sobre essas medidas preventivas. É muito bom. No âmbito da fiscalização, né, quando a gente fala de medidas preventivas, né, principalmente em imóveis rurais, a Polícia Ambiental tem uma operação que é específica somente para esse caso, que é o caso da Operação Huracan. E o que visa a Operação Huracan, né, Cauê? O que ela busca fiscalizar de fato, né? Aquilo que nós entendemos que é a principal medida que auxilia, né, na não propagação do incêndio, que é a manutenção correta dos aceros. Quando nós falamos manutenção correta dos aceros, é importante a gente frisar uma questão que muitas propriedades elas possuem aceros, mas que aquele acero não é conservado da maneira correta. Então, existem critérios, né, para a criação de aceros, a distância desse acero de um lote, de uma gleba para outra, né? E também existem critérios para que esse acero seja mantido. Então, é importante que o proprietário rural, é importante que aquele agricultor, que ele conserve o acero limpo, o acero o acero com manutenção em dia. Então, somente a ter o acero não é um critério que ele por si só garanta que o incêndio não vá ultrapassar de um local para o outro. Então, nós da Polícia Ambiental temos a Operação Huracan, que ela visa a fiscalização de aceros. E por ano nós empenhamos aí centenas de policiais que fiscalizam milhares de quilômetros de aceros no estado de São Paulo para garantir que esse incêndio que porventura venha a ocorrer em decorrência de um acidente, muitas vezes, né, que ele não ultrapasse para outras regiões, principalmente para áreas de vegetação nativa, que é o foco, né, da nossa fiscalização quando nós falamos da importância da relevância ambiental. A área de reserva legal, uma área de proteção permanente, né? Então, a manutenção desse acero, ela é muito importante, nós vemos que, assim, ela tem um peso fundamental quando nós falamos em prevenção, principalmente nos imóveis rurais. Tem uma outra questão também que é interessante, que foi comentada no começo da conversa, que foi a importância de ter um sistema de comando e controle, né? De pelo menos saber como agir no caso de ser acionado um SICOI, né? Vocês já tiveram aula com o Corpo de Bombeiro aqui, né? O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ele aplica o sistema chamado SICOI. A Polícia Ambiental ela também trabalha dentro desse sistema, né? Nós também desenvolvemos operações no escopo de sistema de comando de controle, né? Que seria o SICOI, que o bombeiro denomina, né? Existem outras corporações em outros países que possuem denominações diferentes, como, por exemplo, Sistema de Comando de Incidentes, né? Que seria o SCI. E o produtor rural ele tem também uma função importantíssima dentro desse sistema. Ele também pode colaborar. Então, não é o Sistema de Comando de Incidentes, o SICOI, ou a denominação que tiver para esse tipo de operação, né, para uma operação integrada, é importante que o produtor rural ele conheça esse sistema, como foi passado na aula anterior, né, pelo Corpo de Bombeiros, e que saiba como agir no caso de um desastre ou de um incidente que acabe afetando aquela propriedade ou que ele possa colaborar de alguma maneira. Então, seguir os protocolos do SICOI, seguir as ordens daquela autoridade que foi designada para estar no comando do incidente, é importantíssimo. A Polícia Ambiental ela também trabalha dentro desse escopo, tanto quando a gente faz operações voltadas para a fiscalização, para o combate a crimes, né? Ou quando nós estamos atuando em apoio a outros órgãos, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, a Defesa Civil, né? Ou outras instituições, como o Ministério Público, Polícia Federal. Então, nós trabalhamos em conjunto com esses órgãos e conhecer a designação, a hierarquia que existe dentro desse sistema, que é um sistema modular, que ele pode ser aplicado tanto para um pequeno incidente quanto uma catástrofe a nível estadual, nacional, é muito importante. E nós vemos que quando o sistema ele é aplicado de maneira correta, inclusive a economia de esforços ela acaba acontecendo. Então, ter consciência da importância desse sistema é muito relevante no combate. É fundamental que o proprietário rural conheça esse
esse modelo de trabalho, né? E frisar as operações que a Polícia Ambiental faz em relação a esse tipo de tema, né? Que é o combate ao incêndio florestal, como medidas preventivas, principalmente na manutenção de um acero correto. Então, acho que essa é a colaboração que nós podemos frisar nesse tópico aqui. Bacana, obrigado, Daniel. Queria trazer também, pode assustar um pouco, né? Falar, puxa, mas é uma série de coisas que o nosso proprietário rural aqui, produtor rural, vai ter que fazer, né? Vocês, talvez, como município, possam ter essa preocupação. Mas não é bem assim. Se você pegar depois os artigos 3º e 6º da resolução do COMIF, e assim também vai ser na nossa resolução, ele traz ali um escalonamento, né? Então, não são todas as propriedades rurais que precisam atender a todas as medidas preventivas. Então, aquelas propriedades rurais menores, e lá é dividido entre propriedades pequenas, médias e grandes, de acordo com o módulo fiscal, números de módulos fiscais, elas vão ter obrigações diferentes. Então, quanto menor a propriedade, menor o número de medidas preventivas que ela vai ter que adotar. E também traz ali uma questão de obrigatoriedade de adotar as medidas nas áreas que já foram acometidas por incêndios florestais ou que seja apontada como uma área prioritária pelo órgão ambiental competente. Aqui no estado de São Paulo, a gente já fez um estudo que deve ser publicado na próxima resolução sobre o tema, que eu queria apresentar para vocês mais uma vez. Esse mapa, ele traz aí, de acordo com algumas variáveis relevantes para o tema, qual que é o grau de prioridade que deve ser dado para as medidas preventivas por município no estado de São Paulo. Então, aí, a gente vai colocar para você acessar a nossa nota técnica no material complementar da aula, mas é importante você saber que para as medidas preventivas, elas devem ser consideradas em relação ao risco que você tem. E esse risco a gente tentou graduar ele de uma forma que considerasse aí tanto a concentração de focos de calor por quilômetro quadrado no seu município, essa é uma das variáveis. A outra é a questão de previsão de número de dias sequenciais sem chuva, que também utilizamos fontes oficiais, que você pode pegar na nossa nota técnica. E o terceiro fator é se esse município ele tem bastante área rural ou pouca área rural. São os 3 fatores que nós agregamos nesse mapa. E nesse mapa, então, você vai poder depois identificar o município. Na nossa nota técnica também tem o nome do município, para você não precisar ficar adivinhando aí qual que é o seu município no mapa, tá? Bom, agora eu acredito que a gente possa passar, Tenente Daniel, para um outro assunto que é bastante afeto à fiscalização, que são as infrações ambientais relacionadas ao fogo, né? Eu poderia dizer aqui que, você me corrija, por favor, se eu esquecer alguma, mas eu diria que a gente tem três tipos de infração, né, relacionadas ao uso do fogo. Uma delas são aquelas de uso do fogo em área agro-silvipastoril, sem a devida autorização. Então, é aquela queima de pasto, é aquela queima de palha, a fogueira, sem autorização que aconteceu. Isso é uma coisa. A outra coisa é destruição de vegetação nativa por meio de uso de fogo. E esses 2 primeiros agrupamentos, eles estão ligados aqui nesse gráfico, nesse número em vermelho, que traz aqui o número, né, de 5.908 autos de infração ambiental.
ao longo dos últimos 10, 11 anos, aqui que é a nossa medição que está no seu gráfico na sua tela, desde 2014 até 2025, a gente traz aí ano a ano o número dessas infrações. E a gente tem um outro grupo de infrações relacionadas ao fogo, que são aquelas especificamente relacionadas com a prática ilegal de balões, que também trazemos aqui desde 2014 até 2025, as infrações apuradas no estado de São Paulo. No total, foram 1.352 infrações. É isso mesmo? Esse tema é muito importante. Quando a gente fala de uso de fogo e balões, né, fazendo essa análise conjunta, nós estamos gravando no dia 11, né? Ontem, no dia 10, ocorreu uma operação em São Paulo. Prendemos 145 balões, né, entre partes de balão completo. Prendemos 145 balões na região metropolitana de São Paulo. E aí o produtor rural pode estar se perguntando, né, qual é a relevância disso na minha lavoura, no meu dia a dia aqui, né? Nós temos balões que eles são soltos na capital, né, na região metropolitana de São Paulo, na Grande São Paulo, e eles viajam por quilômetros. Então, muito embora seja um problema recorrente na capital, em São Paulo, né, ou nas regiões metropolitanas, Campinas, a gente vê um pouco de incidência também na Baixada Santista, mas é um tema que afeta com certeza também o interior, né? A gente tem casos aí de balões que viajam até para outros estados. E esse balão, ele tem um potencial de incêndio muito grande, muito grande. Quanto maior o balão, nós temos a observação desse fato lá, quanto maior o balão, maior a possibilidade desse balão cair causando incêndios, porque ele vai perdendo altitude, vai perdendo força, né? Esses balões gigantescos, eles são muito pesados, então ele vai perdendo altitude mesmo que tenha um incêndio ainda dentro dele, né? Ainda tem um foco de incêndio ainda dentro dele, uma chama. Então esse balão, quando ele atinge uma vegetação que já está suscetível ao período de estiagem, que é o período da fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo, ele pode provocar incêndio florestal. Então, é uma luta diária nossa em combater esse tipo de crime, é uma luta para que não possamos permitir que esse balão seja alçado ao voo. Então, nós temos um trabalho muito forte com o Ministério Público, nós temos um trabalho muito forte de inteligência em mapear essas organizações criminosas, essas associações criminosas, né? E é muito difícil porque é um crime que ocorre, né, dentro do interior de uma residência, muitas vezes, né, a fabricação do balão. Acho que é importante frisar, Cauê, que o balão ele possui quatro tipificações para o crime de soltar balão, né? Então, nós temos lá o ato de fabricar balão, é crime. Nós temos o ato de soltar balões, é crime. Vender balões, também é crime. E transportar. Então, essas quatro condutas, quando nós falamos de crime ambiental envolvendo balões, né, são balões que podem provocar incêndio. Então, nessas quatro tipificações do crime, é a mesma conduta, né? Então, penas que variam até 5 anos de prisão, a depender do caso, e também o risco para a navegação aérea, que também é um risco muito importante. Quando nós falamos de risco à navegação aérea, nesse caso, a lei é um pouco mais rígida, né? São crimes que podem avariar, a depender do resultado dessa soltura de balão, apenas de até 12 anos, né? Nós temos o artigo 261 do Código Penal brasileiro, que fala que se um balão atrapalhar a navegação aérea, né? Se por algum acaso atrapalhar a navegação aérea, a pena pode chegar até 12 anos. Então, não é um crime... é um crime que tem sua relevância no Código Penal. A Polícia Ambiental ela tem tentado atuar no escopo da inteligência, no mapeamento dessas organizações, né, na identificação da rede que eles possuem, né, é um crime que ele ocorre, infelizmente, de maneira cultural, mas é a cultura do crime. É importante frisarmos isso aí também. Que temos que combater também a cultura desse crime que acontece nesses grandes assentamentos humanos, né, que é a capital de São Paulo,
e as regiões metropolitanas. Então, o número da autuação ele é expressivo, né? Se a gente for olhar a apresentação aí, tem autuações aí a penalidade, né, da sanção de multa, ela é muito recorrente nesse caso. Importante frisar também que no caso da multa para a soltura de balões, varia, são R$10 mil por unidade de balão que é apreendido, então é uma multa que tem um peso muito relevante quando nós falamos de combate a esse tipo de crime no estado de São Paulo. Muito bem, então aí a gente tem um alerta, né, do Tenente Daniel, relembrando a gente que os balões são um perigo iminente para as cidades, para o campo e para a vegetação. E para as estruturas industriais, inclusive, né, que a gente já viu aí vários acidentes, eles são verdadeiras incêndios flutuantes, que eles podem cair em qualquer lugar e pelas dimensões, muitas vezes eles arrastam veículos, arrastam postes e são extremamente perigosos. É importante a gente ter em mente que aquela questão cultural da festa junina não é disso que a gente está tratando, tá? Não é mais. Isso pode ter tido uma origem, mas não é isso. A gente está falando de uma cultura criminosa que a gente precisa de apoio da população, precisa de apoio dos servidores municipais, das concessionárias, dos proprietários rurais, que nos avisem quando isso está acontecendo, procurem, liguem no 90, façam as denúncias. É importante para a gente receber essas informações para coibir essa prática. Às vezes você pode ver na sua vizinhança alguma movimentação, em alguma garagem, ver pedaços de papel, de ser estruturas metálicas, tochas. Por favor, tenha em mente, a polícia militar como um todo tem todo um cuidado com a questão das denúncias, né? Com certeza. A polícia militar, ambiental, né? A polícia militar ambiental está presente no Copom da polícia militar. Então, quando a pessoa se depara com um caso de balão, ela pode ligar o 90, pode realizar essa denúncia e tenha certeza que a polícia militar ambiental ela vai averiguar essa denúncia, tá? Acho que é importante a gente explicar um pouquinho, Cauê, qual que é o processo, né, para a pessoa que realiza essa denúncia até a chegada da viatura nesse local e como que funciona, né, se a pessoa ela vai ser identificada, se ela vai fazer parte desse processo quando ela liga o 90, tá? Quando o cidadão ele se depara com uma situação de crime, principalmente crime ambiental, como estamos tratando aqui, ao ligar o 90, você tem o seu anonimato garantido. Então, se você não optar por não ser identificado, nem o próprio policial da equipe que está atendendo aquela ocorrência tem acesso à informação de quem realizou essa denúncia. Então, ela vai ficar restrita somente até o Copom. E nesse fato, é muito importante, Cauê, que a população entenda que ela faz parte dessa luta de combater esse tipo de crime. Então, identifica lá que tem um vizinho que pratica esse tipo de crime, tem um conhecido que armazena balões na sua residência, ou que comercializa, faz parte de grupo de balão. Denuncie, ligue o 90, passe a informação com a maior característica possível de endereço, nome de quem está sendo, né, o autor desse crime, e passe as informações para que a gente possa tomar providências. Tenha certeza que a polícia, ao receber essa informação, ela vai encaminhar uma viatura para lá, ela vai fazer esse atendimento dessa ocorrência. Se for o caso, nós vamos monitorar, vamos realizar um serviço de inteligência com esse tipo de indivíduo também, para que o crime seja cessado da melhor maneira possível. E nós garantimos o anonimato de quem ligue 190. Então, é importante a gente estabelecer também essa garantia de que a pessoa, se ela não quiser se identificar, não tem problema nenhum. A denúncia vai ser registrada da mesma maneira e a garantia da Polícia Militar que vai ser atendida esse tipo de ocorrência com a maior cautela e procedimento possível para que esse crime seja cessado, né? E que não acometa mais vegetação, assentamentos humanos e a navegação aérea. Queria mostrar um pouquinho aqui também, no próximo slide,
os locais onde as infrações ambientais relacionadas ao fogo acontecem, né? Então, a gente vê aí que para o interior de São Paulo, os ícones aí em vermelho são aquelas infrações que eu falei que são mais relacionadas ao uso do fogo na agricultura, né? Ou na pecuária, ou nas fogueiras, ou então aquele fogo que destruiu uma vegetação nativa numa reserva legal, numa área de preservação permanente, que foi mediante o uso do fogo, tá? A gente vê que os ícones amarelos, eles estão mais voltados aqui, como o Tenente Daniel falou, na região metropolitana. Essas são as infrações relacionadas a balão. Então, o balão, a prática dele está mais próximo aqui da capital de São Paulo, de Campinas, de Taubaté, de São José dos Campos. Ele fica aqui nesse eixo aqui do Vale do Paraíba, São Paulo, e subindo ali para a região de Campinas. Essas locais de infração são muitas vezes os locais de fabricação ou também os locais de soltura ou captura. Então, relembrando, a gente tem das infrações relacionadas ao fogo, a gente tem essas que o Tenente Daniel falou, que são relacionadas ao balão, que são 4, né? A gente tem as tipificações relacionadas à vegetação nativa, de destruir, causar o dano mediante fogo. A gente tem aquelas de agro-silvipastoril, o uso do fogo sem autorização. E a gente vai passar a ter uma nova, né, já existe, ainda não foi aplicada, que é aquela de deixar de implementar medidas preventivas aos incêndios florestais. Importante dizer que, nesse caso, a infração ambiental e a fiscalização ambiental, ela tem um intuito de prevenir. Então, num primeiro momento, mesmo depois que sair a nossa resolução, o intuito é que as medidas preventivas sejam realizadas. Então, a fiscalização ela vai se dar dando a oportunidade que o proprietário rural regularize a situação. Então, em um primeiro momento, será feito uma notificação daquela medida preventiva não adotada, e o município pode muito bem fazer esse reconhecimento também, né? As concessionárias que se preocupam também podem fazer esse reconhecimento de uma medida preventiva não adotada e chamar a atenção da polícia, de nós aqui da DPFA. E a gente pode fazer essa notificação e o proprietário rural vai ter 30 dias para regularizar essa situação. Regularizou, acabou. Então, não tem multa, não tem infração, não tem penalidade, acabou. Mas, se não fizer a regularização, aí pode ser aí autuado e as penalidades podem ser imputadas. Bom, acho que agora, Daniel, a gente pode passar aqui para não são infrações, mas dados relevantes que nos trazem informações relativas às áreas protegidas, tá? Quero trazer aqui também na apresentação as informações relativas que são aí alimentadas pelos nossos colegas da Fundação Florestal, que a gente traz aí no nosso painel dos incêndios florestais. É importante falar para você, administrador de órgão municipal, que essas informações que eu estou colocando aqui, elas são geoespacializadas e elas são atualizadas diariamente nas nossas plataformas, e que você pode e deve usar isso até para identificar aí recorrências, né, fragilidades na sua região. Então, também, a gente vai deixar esses links para você, e eles estão permanentemente disponíveis para a gente na página da CEMIL. Se você digitar lá CEMIL Operação São Paulo Sem Fogo, você vai cair numa página e todos esses links estão lá disponíveis para você, tá? Então, aqui, a gente traz algumas informações relevantes sobre os incêndios em áreas protegidas, que são aquelas que a Fundação Florestal é gestora, né? Então, eles fazem esse levantamento
e trazem aqui para a gente algumas informações que são importantes. Então, desde 2019, a gente tem esses dados. Aqui, o que é muito importante a gente trazer, nessas plataformas também, você depois vai poder ver ano a ano, região por região. Se você estiver perto de uma unidade de conservação, você vai poder acessar. A gente tem ali por grupo, né, de área protegida, unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável, que são as APAs, né? Então, a gente tem o número de ocorrências em cada uma delas. A gente tem aí a diferenciação por bioma, Cerrado, Mata Atlântica barra Cerrado, que são as zonas de transição. A gente tem as informações por categoria, então, quantas ocorreram em parque estadual, em monitoramento, em monumento natural, em estação experimental, área de proteção ambiental e por aí vai. Temos também as formas de detecção, e aqui que eu acho interessante a gente ver, né, como que esse incêndio foi detectado. A maior parte foi detectado por ronda, então as equipes fazendo ronda, então um ser humano olhando, né, tendo esse cuidado de, com instrumentos, né, ou não, ou simplesmente fazendo rondas, ele consegue fazer essa detecção precoce. A denúncia é a segunda forma de detecção mais utilizada, por isso que é importante. Como o Tenente Daniel falou das denúncias na questão dos balões, aqui também é importante para a detecção precoce dos incêndios florestais, a denúncia é muito importante. Durante fiscalização e outras formas aqui. Então, essas são as mais relevantes. Avançando aqui, eu queria trazer... Então, aqui as causas prováveis, elas foram... provável por quê? Porque foi um servidor público que está declarando ali, ele tem fé pública, né? Então, é importante dizer isso, ele não tirou isso da cabeça dele, ele trouxe isso das responsabilidades funcionais dele, de observação e de cuidado com aquela área, né? Um servidor que ele tem como função princípio aí proteger aquela área. Então, ele conhece a dinâmica do local, ele conhece a vizinhança, ele conhece quais tipos de risco de incêndio rodeiam aquela região. Então, é uma causa, é um apontamento bastante embasado, tá? Então, eles colocam aqui, ó, que da totalidade, né, 546 casos foi um incêndio criminoso. Então, a pessoa realmente colocou fogo ali intencionalmente, né, para causar o incêndio. E por isso aqui que é muito importante a gente ter aí as medidas de vigilância, as medidas de dificultar o acesso de pessoas às áreas que tenham aí acúmulo de material combustível. A gente está sempre atento, né? Porque, infelizmente, existe esse perfil de pessoa que vai lá e vai colocar fogo para causar dano mesmo. Seja lá qual for a motivação, a ação dele é criminosa. Causas desconhecidas, outras causas, queima de lixo. Então, aqui é uma causa que parece inocente, mas se a gente partir aí de uma conscientização, você vai entender que essa pessoa, se ela já tiver conscientização, então ela está realmente aí assumindo o risco de causar um incêndio florestal. Então, esse lixo... e ninguém pode alegar o desconhecimento da norma, né, para se defender. Então, essa queima de lixo já é um risco iminente de incêndio florestal. O vandalismo, a renovação de pastagem, cabo de alta tensão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O proprietário rural, se passa um linhão na sua região, ou se você tem uma rede de distribuição de energia dentro da sua propriedade, você tem que ficar atento, né? Se tem uma concessionária,
entre em contato com a concessionária se aquela área não estiver sendo mantida bem, né? A gente falou dos aceros, então a gente sabe aí, né, os parâmetros que a gente trabalha. Acero com vegetação nativa são de 6 metros, né? Acero com rodovia, com divisa de propriedade, tem que ter 3 metros ali da cerca, né? São os parâmetros mínimos que a gente trabalha. A faixa de domínio de uma linha de transmissão, ela tem que ser inteira mantida sem material combustível, principalmente na fase vermelha. Então, quando a gente chega aí no período de junho a outubro, essa faixa tem que estar totalmente limpa, porque as linhas de transmissão são perigosíssimas aí para a temática de incêndios florestal. Queda de balão apareceu aqui, então os gestores das unidades da fundação, eles apontam balão caindo nas unidades como causa de incêndio. Queimas de restos de exploração, então a pessoa fez ali uso da madeira, está queimando o resto, fogueira de acampamento, ritual religioso, importante, gente, isso aqui às vezes pode parecer algum tipo de indelicadeza, mas não é. Então, assim, a gente tem práticas de romarias, as pessoas vão fazendo peregrinação e vão parando, e vão fazendo, acende uma vela, não pode, gente, assim, principalmente em períodos de seca, é perigosíssimo. Não é só mais aquelas oferendas nas encruzilhadas que oferecem risco, né? E aí a gente pode falar também da questão dos incêndios em áreas urbanas, né? Queimar terreno baldio, ou queimar lixo em área urbana, ou fazer uma oferenda em área urbana, ou colocar uma vela para o seu santinho ali, não pode. É extremamente perigoso para os incêndios. Bom, fundamentalmente, são essas as formas. Depois a gente vê aqui fagulha e maquinário, queima de palha de cana-de-açúcar, reignição, raio, né? É extremamente raro a gente ter uma ignição por raio no estado de São Paulo, tá? Outras regiões, outros biomas, isso é mais comum. Bom, acho que essas são falas genéricas sobre as causas. Queria pedir as contribuições do Tenente Daniel também. Então, Cauê, quando a gente comenta sobre causas de incêndio florestal, né, é importante a gente relembrar um caso que aconteceu no Parque do Juqueri, há 4 anos atrás, 2021, quando o incêndio provocado por balão, né, acometeu mais de 50% da vegetação do parque, né, e foi feito um trabalho de investigação da Polícia Civil que chegou até o grupo responsável, né, os criminosos que soltaram esse balão, né, e conseguiu responsabilizar eles penalmente. Foi uma das maiores multas que eu já vi na Polícia Ambiental, né, por conta desse incêndio que acometeu mais de 50% da vegetação nativa daquele parque. Outro tema também que, como você mesmo disse, né, é um pouco delicado de tocar, mas é um tema necessário. A gente tem visto recentemente muitos grupos religiosos acessarem interiores de unidades de conservação, e nisso a municipalidade ela também pode nos auxiliar nesse tipo de fiscalização, né, através das guardas municipais, através dos gestores, né, do município, em não permitindo essa prática, principalmente em locais de preservação integral, né, nas unidades de conservação de proteção integral. Eu me lembro no caso da Serra da Cantareira, muitos grupos religiosos acessam a Serra da Cantareira, realizam um desmatamento sem autorização, acendem velas lá dentro, e é importante ressaltar que se a Polícia Ambiental flagrar uma situação desse tipo, não importa se é um ritual religioso, será responsabilizado. Então, não há excludente de licitude nos casos de rituais religiosos, né? Não podemos praticar crimes com a desculpa da religião por trás disso, né? Então, não é permitido, né? E se informe nos locais onde isso pode ser feito ou não, né? Nós temos também muitas trilhas ilegais em determinados locais, por exemplo, na Serra do Mar, né? na região de Paranapiacaba, aqui em São Paulo, temos muitas trilhas que não são permitidas,
que a Polícia Ambiental ela também realiza fiscalizações nessas áreas e que se a Polícia Ambiental flagrar alguém realizando acampamentos, realizando fogueiras, principalmente nesse tipo de situação, também vai ser responsabilizado, tá? Quando nós falamos do agricultor em relação ao plantio de principalmente cana-de-açúcar, né, a Polícia Ambiental, para a questão de responsabilização, ela utiliza uma planilha, tá? É uma planilha que é possível ser encontrada na portaria CFA, eu não vou me recordar o número agora de cabeça. É a CFA 16 de 2017. Exatamente. Essa portaria ela traz consigo critérios objetivos, né? Critérios que quem está realizando a fiscalização ele vai observar no caso de um incêndio envolvendo o plantio de cana-de-açúcar. Então, você que é proprietário rural, você que trabalha em regiões que tem a cultura da cana-de-açúcar, que é uma das principais culturas cultivadas no estado de São Paulo, observe os critérios que estão presentes nessa portaria, se atente a esses critérios, porque esses critérios, por mais que não seja o proprietário rural que provocou aquele incêndio, né, a planilha ela nos indica que aquele proprietário ele não teve a cautela necessária para que aquele incêndio se propagasse. Então é importantíssimo que o proprietário rural, principalmente da cana-de-açúcar, que é uma cultura muito suscetível ao incêndio, pela questão da palha, que se observe os critérios presentes na portaria e que aplique os critérios que tem ali, né? A portaria, ela indica até pesos diferentes para certas circunstâncias. Então, observe os critérios que tem na portaria e siga os critérios, né, presentes nessa portaria, tá? Quando a gente fala de fiscalização ambiental envolvendo o produtor rural, é importante você que trabalha no município, você que trabalha na questão da fiscalização, que existe uma questão que quando o produtor rural ele provoca o incêndio na sua própria cultura, né, existe infelizmente a facilitação da colheita da cana quando aquela cana está queimada. Então, é uma prática, infelizmente, que ocorre intencionalmente, né? O produtor rural, que ele está mal intencionado, ele queima aquela cana para que ele colha com mais facilidade, né? Então, isso é proibido no estado de São Paulo, né? É importante a gente frisar que isso não é permitido e que há essa intenção, essa queima intencional e que quando a gente identifica essas questões através da planilha da portaria, né, através da aplicação dos critérios da portaria, esse produtor rural ele pode ser responsabilizado, mesmo que ele não tenha dado causa a esse incêndio. Então, acho que esse comentário é importante nós frisarmos, né, e que a Polícia Ambiental ela não está aqui para atrapalhar o produtor rural, né? O produtor rural ele deve até buscar a Polícia Ambiental para se informar a respeito daquilo que pode e o que não pode ser realizado, né? Nós realizamos um trabalho na Baixada Santista, Polícia Militar Ambiental, em conscientizar pescadores. Então, havia uma questão que pescadores eles estavam sendo autuados pela Polícia Ambiental até por desconhecimento da própria lei. Então, o que a Polícia Ambiental fez? Convidou esses pescadores para que participassem, né, de uma aula para que entendessem quais eram os critérios para que se realizasse uma pesca legal. E hoje, na Baixada Santista, nós temos a maioria dos pescadores, eles pescam de maneira legalizada. Ou seja, não é a intenção da Polícia Ambiental prejudicar pescadores, prejudicar o agricultor rural, né, o agricultor ou o produtor rural. A ideia é que ele seja um parceiro da Polícia Ambiental e que ele faça as ações dele no campo dentro daquilo que a lei, né, exige, daquilo que a lei obriga. E nos casos onde aquele produtor ainda quiser fazer as coisas ao arrepio da lei, infelizmente nós temos que agir, né, e sancionar esse produtor rural que insistirem em cometer crimes, insistirem em cometer infrações dentro do estado de São Paulo, né? Na questão do monitoramento, como foi dito, né, Cauê, a polícia ela aplica um monitoramento muito forte, muito rigoroso no estado de São Paulo, e onde nós identificamos que tem focos de incêndio, principalmente em culturas que são suscetíveis a esse tipo de incêndio, a Polícia Ambiental ela realiza uma visita para esse produtor rural
e nós vemos aí autos de infração, né, infelizmente, por conta do não atendimento desses critérios que a portaria 1617, né, Goi? Ela indica para o produtor rural que devem ser seguidos. Então, observe no interior do seu imóvel, observe a sua propriedade, se ela segue, né, os critérios da portaria CFA número 16 de 2017. Muito bem. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Eu vou trazer para vocês aqui, acho que são alguns lembretes principais, tentando fazer um resumo dos principais pontos de atenção que você deve tomar em relação aos incêndios florestais. Então, eu separei aqui em 3 blocos, eu vou falar rapidamente sobre eles, sobre cada um deles, e pedir também um comentário do Daniel para a gente, sobre cada um dos temas, né? E aí a gente vai para o encerramento em seguida. Bom, eu achei interessante separar aqui em 3 grandes grupos as iniciativas relacionadas aos incêndios florestais, né? Eu coloquei aqui essa identificação de verde, amarelo e vermelho, porque é uma graduação aí que a gente utiliza na Operação São Paulo Sem Fogo, né? Uma identidade, mas eles são igualmente importantes, tá? Bom, a primeira seria manter a atenção constante. Então, esse grupo de iniciativas, ela aí relacionada a todo o período do ano, né? Mas, obviamente, algumas delas aqui são mais importantes, mais relevantes no período de estiagem. Então, algumas coisas vocês têm que se atentar em relação à manutenção, ao manejo da massa de combustível na área de vocês, né? Então, manter o acero é fundamental no período de estiagem, manter ele totalmente limpo, né? Mas também, fora das áreas de acero, você, se possível, né, tem que tomar esse cuidado, porque antes de chegar o pior período da estiagem, que é quando a vegetação toda ali, o capim vai secar, às vezes sofre geada e aí mata de vez, é importante que você tente fazer uma gestão para chegar nesse período já com esse material subtraído, né, suprimido. Então, fazer a roçada e, na medida do possível, né, a gestão da colheita dos seus produtos de forma a não correr esse risco durante o pior período de estiagem, né? Uma outra ação é manter a comunicação. Gente, a comunicação é extremamente relevante para a detecção precoce, para a comunidade se apoiar. Conheça seus vizinhos, conheça a defesa civil do seu município, conheça o Corpo de Bombeiros, a unidade do Corpo de Bombeiros da sua região. Saiba quem são as pessoas para quem você deve pedir ajuda, para quem você deve informar. Monitorar e vigiar. Então, em situações de risco, e a Defesa Civil veio aqui, avisou, falou para vocês sobre o sistema de alerta, se vocês estiverem antenados, assistam aquela aula da Defesa Civil, se eu não me engano, aula 3 ou 4, agora me foge, mas é a aula sobre monitoramento. Eles emitem alerta. Emitiu alerta de risco para a sua região, veja os mapas, eles emitem também os mapas de risco de incêndio em cada dia durante o período de estiagem. Se você está numa dessas áreas, comece a monitorar. Use as plataformas que são gratuitas para isso. A gente mostrou algumas, o Painel do Fogo, o SMAC, tem algumas. Você utilize isso, fique atento, circule mais na sua propriedade, peça para os seus vizinhos ficarem atentos, porque monitorar e vigiar é muito importante para extinguir qualquer foco logo no começo. Estejam preparados, tá? Dialoguem sobre as ocorrências de incêndio, o que fazer dentro do seu grupo,
dos seus vizinhos, entre os seus funcionários, e planeje as situações. É óbvio que aqui os planos, eles são de acordo com cada tipo de propriedade, né? Ou com cada tipo de município. Cada um vai ter aí o tipo de plano. Mas um planejamento pode ser simplesmente ter uma rede de apoio já constituída, né? Um grupo de pessoas que saibam que o outro vai te pedir ajuda se ele precisar. Então, já é um tipo de planejamento, saber para onde ir, saber que cuidados ter com o seu animal numa ocorrência de incêndio, ou então fazer os planos mais robustos aí, que a gente já teve a aula, volta lá, assiste, se for o caso, sobre o plano de contingência, o plano de prevenção e combate a incêndios florestais, o PPCIF, e o plano de manejo integrado do fogo. Acho que esse é um escopo sobre a atenção constante. Daniel? É importante, né, esses grupos, né, vamos dizer assim, né, criar grupos que facilite a comunicação, criar canais de comunicação, né, sistema de rádio, sistema de conversas por aplicativo, para essa finalidade, né. Existe um programa que a polícia como um todo tem, né, que é o programa Vizinhança Solidária, e algumas regiões têm o programa Vizinhança Solidária Rural também. É importante que a gente crie esses canais de comunicação entre comunidades para que elas se ajudem, né? Ajudem mutuamente, né? Então, percebi que tem um foco de incêndio na propriedade do meu vizinho, já facilita a comunicação, facilita o combate, né? A gente consegue mitigar aquele incêndio, consegue reduzir a chance daquele incêndio virar um incêndio de grandes proporções, um incêndio que cause muito prejuízo para o proprietário rural. Então, é importantíssimo ter essa questão da comunicação, né? Como já disse anteriormente, os aceros, para nós, é uma questão fundamental, ter o acero e, além de ter o acero, manter esse acero cuidado, limpo, para que não ultrapasse de um lote para o outro, que não ultrapasse de uma gleba para outra, né? Então, manter esse acero com manutenção em dia é fundamental. E, como bem disse, né, o planejamento, caso esse incêndio ocorra, qual é o plano? Qual é a ideia? O que vamos fazer, né? Então, ter isso já discutido com os vizinhos, ter isso já discutido com as pessoas que trabalham nessa propriedade é importantíssimo para mitigar, reduzir e evitar, né, incêndios de grandes proporções em propriedades rurais. Muito bem. Passamos, então, para o segundo grupo de iniciativas em relação aos incêndios florestais, que eu coloquei aqui como evitar a ignição. Obviamente, a gente já falou sobre isso, mas no estado de São Paulo, a ignição ela é sempre causada pelo ser humano, né? Raríssimos casos isso não está relacionado com a ação humana a ponto de ser desprezível. Então, teve um incêndio, algum humano teve uma relação com isso, tá? Seja por displicência, seja por má fé, alguma coisa aconteceu. Então, vamos lá. Não use o fogo, né? Tomar todos os cuidados para que o fogo não seja utilizado na sua propriedade. Busque informar sobre formas alternativas de se fazer as suas atividades, de forma a não utilizar o fogo. Não queima pasto, não queima lixo, não faça uso de balões, né? Não solte balões, não produza balões, não faça fogueiras, e na apicultura evite aí, a gente sabe que aquele fumegador vai brasa lá dentro, não faça esse manuseio desse equipamento no local, né? Procure um local abrigado para você fazer esse tipo de manuseio desse instrumento, não vá lá no meio da floresta fazer a manutenção desse aparato. Evite acidentes com o seu maquinário e com energia. Então, cuidado com as linhas de transmissão, a gente já falou disso, cuidado com as linhas de distribuição, cuidado com ligações elétricas mal feitas, faça a manutenção no seu maquinário, e quando for fazer a manutenção no maquinário,
faça em locais abrigados, gente, faça em galpões, locais fechados, não façam em lugares abertos, com palha no chão, que a gente já viu bastante ignição causada por isso também. Cuidado com vegetação próxima às linhas né, da fiação também. Às vezes ela esbarra, ela bate, chove, cai em cima, e então faça essa manutenção, aí, essa poda da vegetação que esteja muito próxima aí da fiação. Converse, mais uma vez, sobre esse assunto específico, sobre evitar a ignição. Converse dentro da sua propriedade, dentro do seu município, com os funcionários da concessionária e com o seu entorno. É importante que todos tenhamos essa consciência. E um último item aqui é em relação às queimas controladas, né? A gente teve uma aula específica sobre isso, se precisar, volta lá, assiste. Mas as queimas controladas no estado de São Paulo, aquelas que são relacionadas à queima de palha de cana e às motivações fitossanitárias, elas estão em declínio, assim, em declínio drástico, porque elas têm que ser evitadas ao máximo. E quando feitas, elas têm que ser feitas de uma forma autorizada. Então, procure a agência da CETESB próximo de você e verifique quais são as condições em que você pode fazer isso, mas, acima de tudo, procure evitá-las, tá? Queima prescrita é ainda um campo que está em desenvolvimento, né, no estado de São Paulo, a regulamentação da mesma, mas ela também deve ser autorizada. Queima prescrita é aquela que a gente vai fazer justamente para evitar um incêndio catastrófico. Então, uma área que você queira aplicar uma queima de uma forma que você tenha aí as condições para manter aquela chama somente naquele local, só que ainda está em vias de ser regulamentada, mas ela também deve ser aprovada, deve ser consentida aí pela CETESB. Uma questão que nós vemos que é recorrente quando não é feito o acero de maneira correta nas redes elétricas, né? Na questão da sobrecarga elétrica. É muito comum no interior do estado incêndios que são provocados por sobrecarga elétrica na rede, né? E aí fica muito difícil para nós a identificação da responsabilidade daquilo ali, mas que você pode evitar muita dor de cabeça fazendo a manutenção correta, né, ao redor da rede elétrica. Então, por mais que não seja um incêndio intencional, né, é um incêndio que ele ocorre quando a rede elétrica não está adequada àquela vegetação ao seu redor. Então, cobrar também das concessionárias, cobrar também dos responsáveis pelaquela rede elétrica que também faça a manutenção adequada, né, dentro da sua propriedade ou do redor ali da sua região. Muito bem, partimos para o nosso último grupo aqui de iniciativas, que pegou fogo, a chama já está lá, já está se propagando, o que a gente pode fazer, que é a situação de combate. Bom, a primeira coisa, gente, informar o Corpo de Bombeiros. É a primeira iniciativa, não importa que mais de uma pessoa faça isso, eles vão agrupar, eles vão entender qual que é a localização e vão agrupar isso nos talões que eles utilizam para fazer esse acompanhamento. Então, pegue as informações do local onde você está, referências sobre a sua localização e também sobre o tipo de incêndio que está acontecendo, qual é o material, combustível, o que tem perto, tem um condomínio, tem uma floresta, uma unidade de conservação próxima, tem edificações em risco, indústria, tem unidades de tratamento de água. Essas informações são importantes, mas o mais importante é você pegar a referência do local e do tamanho, das dimensões desse incêndio e ligar para o bombeiro. Então, você pode ligar no 193 com essas informações, ou você pode entrar no aplicativo do bombeiro, que a gente também já trabalhou com essa questão, e fazer esse lançamento das informações. A segunda questão é acionar a sua rede de apoio. Então,
aquelas informações que a gente falou que você tem que ter, né? Defesa civil do seu município, dos seus vizinhos, o corpo de bombeiro local também pode acionar essa rede de contato. E por último, gente, lembrar das coisas que foram planejadas, né? Tentar manter a calma, seguir o que você planejou, então pensar nas pessoas que estão na sua área, na sua região, na sua propriedade, aonde elas possam estar, para que elas sejam informadas que tem uma ocorrência de incêndio, para que elas se desloquem para um local seguro, que você identificou no seu planejamento, uma rota segura, atentar para as áreas críticas da sua propriedade, então, edificações, locais de armazenamento de combustíveis, de material que seja inflamável, estruturas críticas de energia, tomar cuidado, cuidar dessas áreas, né? Cuidar dos animais da sua propriedade. A gente teve uma aula sobre isso também, volta lá se for necessário, sobre os seus animais e sobre os animais silvestres, né? Se possível, se você conseguir tomar essas medidas para protegê-los, que seja realizado, e fazer o enfrentamento a essas chamas, esse foco de incêndio, de forma racional. A gente tem que ser comedido, a gente tem que entender, né? Aí a sua brigada, ela vai ter sido formada para isso, ela vai ter que entender as condições, para onde que esse fogo está deslocando, qual que é a direção do vento, o que tem de risco próximo, qual tipo de equipamento que eu posso levar no local, como que eu vou fazer esse enfrentamento, né? É um foco pequeno, dou conta, ou então não, ele está ganhando dimensão maior, eu vou precisar chamar meu vizinho. Então, fazer isso de uma forma organizada, calma e escalonada. Quando a gente fala de ligar para o 93, ligar para o 90, né, muitas pessoas devem me perguntar, mas eu acho que meu vizinho já ligou, eu acho que meu amigo que está viu primeiro já ligou. Nunca tem esse tipo de pensamento, porque um dos critérios que o bombeiro e a polícia utiliza para a questão da tipificação da urgência, né, para a gente qualificar qual ocorrência é mais urgente do que a outra, é o número de reinterações. Então, um dos critérios que nós utilizamos é esse. Se eu tenho um local que tem 10 reinterações de uma ocorrência, essa ocorrência ela destaca ali para nós, né? Ela fica muito mais evidente do que aquela ocorrência que teve uma ligação e ninguém mais comunicou. Então, um dos critérios de urgência que nós utilizamos é a reinteração. Então, nunca se acanhe em ligar no 93 e ligar no 90. Se perceber uma situação onde há necessidade de acionamento tanto do bombeiro quanto da polícia, não hesite, ligue e solicite apoio, né? Tenha a sua própria rede de apoio, isso é fundamental, né? Tenha a sua rede de apoio e, além de ter a rede de apoio, né, estabeleça o que cada um deve fazer em caso de acionamento. Então, treinamento é essencial, né? Bate-papo, uma conversa, né? Alinhar qual é o plano que nós vamos aplicar ali, né? E caso esse plano esteja estabelecido, siga ele à risca, né? Isso é primordial, né? Seguir o plano à risca. Muitas vezes a gente tem um plano para determinada ação, né? Mas nós contornamos o plano. Não, nesse caso, siga o plano à risca. Eu vou fornecer um caminhão-pipa, eu vou fornecer uma ajuda voluntária, eu vou ser voluntário para combater esse incêndio, né? Eu vou me apresentar onde? Onde eu tenho que ir? Quem eu tenho que ligar? Quem eu tenho que acionar? Que equipamento eu tenho que levar, né? Na hora da crise, é muito difícil estabelecer recurso, estabelecer hierarquia, estabelecer critérios, né? E quando isso já está pré-estabelecido, facilita ainda mais, né, o combate àquele tipo de incidente ali. Então, ter um plano estabelecido e seguir o plano à risca é fator primordial nessa questão do combate ao incêndio. Então, não hesite em ligar no 90 e adote essas posturas, porque durante o combate ao incêndio isso vai ser muito mais eficaz do que no meio do combate a gente ter que estabelecer quem vai ter que trazer o que vai ter que buscar. Então, no momento da crise não é o ideal para ter que correr atrás dessas situações. Muito bem, então aqui encerramos a nossa apresentação.
encerramos a nossa aula de hoje sobre fiscalização. Eu tenho alguns recados para passar aqui, depois eu vou pedir as palavras finais do Tenente Daniel também. Queria falar sobre a certificação do nosso curso. Então, para você que deseja obter a certificação, agora, nesse final do curso, no nosso portal, você vai ter o acesso a um formulário de avaliação. Essa avaliação ela vai conter perguntas sobre cada aula e para que você consiga se certificar, você vai precisar ter pelo menos 80% de acerto nas questões. Tá? Elas são simples, é uma atividade rápida, mas que vai garantir aí o reconhecimento pelo seu aprendizado. Um outro recado importante é que o curso ele vai permanecer online. Então, a gente não vai tirar ele do ar. Então, a gente pede para que você ajude a divulgação do mesmo dentro dos seus pares, dentro dos seus familiares, dentro dos seus vizinhos, dentro de suas instituições em que vocês trabalham, para que ele seja aí bastante acessado, tá? Bom, eram esses dois recados que eu queria dar. Queria passar para o Tenente Daniel fazer a sua conclusão. Cauê, primeiramente, parabéns pela iniciativa de vocês. Excelente. Quando eu fiquei sabendo do conteúdo, da dinâmica, eu fiquei muito feliz de saber que há esse tipo de recurso disponível para a população paulista. Então, eu, como morador também, sou paulista, né, que sou, fico muito feliz em saber que há esse tipo de recurso disponível para a população, para os gestores, né, para aqueles que fazem parte da administração pública, da administração privada, né, e isso com certeza amplia, né, as parcerias do poder público com o ente privado também. Então, primeiramente, agradecer e parabenizar os senhores por estar tomando esse tipo de iniciativa aqui em relação ao meio ambiente, né. Agradecer o espaço também da Polícia Militar Ambiental estar presente nessa discussão. Para nós é fundamental, é uma parceria que nós temos de longa data, né, com a Secretaria de Infraestrutura, né, a Secretaria do Meio Ambiente, e dizer que estamos à disposição da população, estamos aqui para auxiliar o cidadão naquilo que for possível, né, e mais uma vez dizer que em caso de dúvida, de presenciar algum crime ambiental, né, acione a Polícia Militar Ambiental. A Polícia Militar Ambiental ela está em todo o território paulista, né, procure a base da Polícia Ambiental mais próxima da sua região, converse com o policial militar ambiental, ele com certeza irá receber o cidadão muito bem em sua base e esclarecer qualquer dúvida que tiver em relação a, principalmente, prevenção e combate aos incêndios florestais. Então, Cauê, agradeço e permanecemos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Tenente Daniel, do Comando da Polícia Militar Ambiental aqui do Estado de São Paulo. A gente agradece essa parceria que a gente tem aí há muitos anos, entre a CEMIL, né, ou qualquer outro nome que a gente tenha tido ao longo da nossa história aqui de Secretaria de Meio Ambiente, né, atualmente CEMIL. Com essa parceria que nós temos com a Polícia Militar Ambiental, a gente agradece ao comando por participar aqui com a gente do curso. Bom, a fiscalização ambiental, a gente deu uma pincelada aqui em relação aos incêndios florestais. Queria colocar que é muito importante a ação do município em relação a essa fiscalização. Vocês estão mais próximos, vocês sabem quem são as pessoas, vocês sabem quais são as atividades praticadas. Muitas vezes vocês têm mais conhecimento do que os órgãos estaduais para realizar essa atividade de fiscalização relacionada ao fogo e também das medidas preventivas que a gente viu aqui que já devem ser fiscalizadas, né? Já temos legislação sobre isso. Então, precisando de algum apoio nesse sentido de implementar a fiscalização, vocês podem procurar os parceiros dos órgãos estaduais, seja nós aqui
da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental, seja a Polícia Militar Ambiental, seja o Corpo de Bombeiros, seja a agência da CETESB da sua região. Bom, encerrando aqui o conteúdo do nosso curso, eu queria agradecer mais uma vez imensamente pela sua participação. Foi muito gratificante para nós produzir esse curso. Eu espero que tenha sido enriquecedor para você e que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e que a gente possa se ver em breve aí em outras formações que a gente organize aqui pelo portal de Educação Ambiental da CEMIL. Até a próxima!